E aí eu aprendo que o único que tem poder para cicatrizar as nossas feridas é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Romanos capítulo 8, versículo 27, Ele ajuda a nossa fraqueza. O que é fraqueza, pastor? Total, no dicionário diz assim: fraqueza, total incapacidade de produzir resultados. Isso é fraqueza. Quantos de nós enfrentamos situações na nossa vida que parece que a gente não tem força, somos incapazes de resolver, mas eu creio que o Espírito Santo pode nos capacitar, amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz agora que Ele derrama azeite. Pastor, como que eu derramo azeite na vida de alguém? Orando por ele, abençoando a vida dele, pedindo Espírito Santo, fortalece ele, guarda ele, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz mais que agora Ele tem também outra coisa aqui. Note, irmãos, que cuidar de pessoas exige recurso. Cuidar de pessoas exige o quê? E por isso que esse pastor muitas vezes está orando muito, porque para cuidar de vocês cada vez melhor precisa de recurso. O azeite que nós estamos falando aqui, na época, caríssimo. Era usado para o tempero, era usado para medicinal, era usado para lamparina. Então todo mundo precisava ter azeite, era algo que vendia demais, era algo caro. E ele tem junto com ele nessa viagem, ele tem vinho. Ele tem vinho, que também era usado de maneira medicinal. Para quê, pastor? Para não infeccionar aquilo que estava, para desinfetar a ferida. Tem alguns enfermeiros aqui? Tem enfermeiro aqui? Tem? Tá lá, a Eliana. Eu me lembro de um amigo que ele tinha uma ferida na perna, e essa ferida, ele tinha medo de hospital. E ele foi para o hospital, e ele contando é uma comédia. Mas ele falou para mim o procedimento, que ele já estava com medo no hospital e a ferida já estava profunda. E ele com medo, ele chega lá, o médico olha e manda, dá um papelzinho para ele: vai ali na enfermagem. Vai ali na enfermagem. E ele de boa foi lá, entregou o papel para a enfermeira olhou bem para a cara dele e falou assim: senhor, senta aí nessa cadeirinha. E ela traz ali uns líquidos, um soro, e ela começa a raspar aquela ferida. Ele quase desmaia de dor. Ele fica branco, já não, né? Homem já não gosta de hospital. E ela começa a raspar, tirar. Ela falou: minha senhora, é necessário isso? É necessário para tirar toda inflamação, todo tipo de infecção. Irmãos, para curar a ferida, às vezes tem que mexer nela. Às vezes tem que mexer. Ah, por que eu não sou feliz? Porque minha mãe fez isso. Aí você mexe lá na situação para dizer: é preciso perdoar. Você mexe, leva a pessoa lá no dia que ele foi ferido, que ela foi ferida, para falar: olha, mas agora Jesus com azeite, chegou com vinho, chegou com atadura, e nós vamos curar essas feridas em nome de Jesus. A Bíblia diz mais. Note que ele só está investindo na vida deste homem. No versículo 34 ainda diz assim: e pondo-se sobre a sua cavalgadura. Pondo o quê? Sabe o que ele está fazendo aqui? O cavalo era uma maneira de transporte e também de comodidade, porque era a única maneira de transporte da época. Ele cede o lugar dele. Ele abre mão da comodidade dele. Ele abre mão de viajar sobre o cavalo para conduzir o cavalo com aquele ferido em cima. Nós temos muito que aprender com esse samaritano. Ah, Jesus, eu quero falar, mas eu não vou falar. Posso falar? Queridão, queridona, você está disposto a dar um lugarzinho no seu carro para alguém que esteja ferido? Eu estou tentando falar com muito amor, tá? Para vocês não ficarem bravos comigo. Você está disposto muitas vezes a abrir mão da sua comodidade
para ir buscar alguém que está ferido. Jesus, é começar comigo. Quando eu vejo isso aqui, é Jesus falando: você precisa ser melhor. Você tem que parar de falar e agir. Porque a primeira mensagem é para mim, irmãos. É para mim. É para mim. Porque nós estamos procurando na igreja comodidade. E a igreja não é lugar de comodidade, irmão. A igreja é lugar de confronto. É confrontar a nossa vida, confrontar a nossa ótica de enxergar a vida. A Bíblia diz que este homem, esse samaritano,